Este caso aconteceu nos Estados Unidos em 2020. Conheça Mary Collins. Mary nasceu em 6 de julho de 2000 na Carolina do Norte. Sua mãe, Cassie Del Pezzo, a trouxe ao mundo, mas foi sua avó, Mia Alderman, quem a criou. Mia tratou Mary como sua filha, dando a ela a estabilidade que sua mãe não podia na época. Aos 3 anos, ela foi diagnosticada com a síndrome 22q. Um pequeno pedaço faltante do cromossomo 22 moldou toda a sua vida. Isso gerou atrasos no desenvolvimento e dificultou o aprendizado. Aqueles com 22q normalmente precisam de cuidados médicos e terapêuticos ao longo da vida. Mas esses não foram todos os seus problemas. Os médicos descobriram que ela nasceu com uma fissura submucosa no palato, uma condição em que o céu da boca não se forma corretamente, dificultando a fala e a alimentação. Diferente de uma fissura palatina comum, a dela estava oculta sob o tecido, dificultando sua detecção. Era grave o suficiente para necessitar de cirurgia. Os médicos temiam que ela nunca mais falasse, mas Mary provou que eles estavam errados. Mas antes mesmo de poder falar, ela se comunicava como podia. Ela usava a linguagem de sinais, gestos e escrevia em um caderno. O primeiro sinal que ela dominou foi amigo. Mas aos 6 anos, ela desafiou todas as probabilidades e começou a falar. Aos 8 anos, sua avó a levou a uma universidade para participar de um estudo sobre a síndrome 22q. Ela recebia $100 toda vez que contribuía para o estudo. Para uma criança de 8 anos, isso é uma fortuna. Porém, ela jamais usou o dinheiro em benefício próprio. Em vez disso, ela doou tudo para o Smile Train, uma organização não governamental que fornece cirurgias de fenda palatina para crianças carentes. Mesmo em uma idade tão jovem, ela queria dar a outras crianças o mesmo presente que ela havia recebido, a capacidade de sorrir e de falar. Ao crescer, ela foi descrita como uma alma frágil. O diretor de sua escola primária se lembrou que ela sempre queria a abraçar no corredor. Ela enfrentou dificuldades na educação, com atrasos no desenvolvimento e um modo de falar que a tornava alvo de valentões. No ensino médio, ela arranjou um namorado. O nome dele era Lavi Pham. Eles começaram como amigos antes do romance, mas o relacionamento não durou muito. Suspeitava-se que Mary não estava interessada no lado físico das coisas e talvez ela apenas os visse melhor como amigos. No entanto, surpreendentemente, isso não pareceu afetar a amizade do casal, mas antecipa as futuras ações de Lavi. Depois do ensino médio, os amigos de Mary foram para a faculdade. Devido ao 22q, sua capacidade mental atingiu o pico e permaneceu como a de uma jovem de 15 anos. Eventualmente, seus irmãos e primos nem sempre estavam por perto, e sem eles, ela era vulnerável e incapaz de distinguir amigos de inimigos. Tragicamente, Mary às vezes podia ser ingênua. Ela acreditava que as pessoas eram bondosas e nunca viu a escuridão chegando. Aos 18 anos, Mary começou a receber mensagens online perturbadoras. Uma certa pessoa se fixou nela. Comentários rudes e provocativos eram feitos nas sessões de fotos dela. Essa pessoa alternava entre pedir desculpas e agir de maneira excessivamente gentil, num ciclo de assédio e manipulação. Mas esse não era o típico incidente de cyberbullying adolescente. A pessoa que estava fazendo isso era uma mulher de 24 anos chamada Kelly Lavery. Kelly cresceu em uma casa de vários milhões de dólares na Carolina do Sul. Ela era a filha mimada de um homem rico que conseguia tudo o que queria, uma verdadeira princesa de berço de ouro. Por que ela estava tão obcecada por Mary? Bem, acontece que Kelly havia começado um relacionamento com o ex-namorado de Mary, Lavi. Fica abundantemente claro que ela estava intensamente com ciúmes de Mary, e isso fazia Kelly se sentir bem ao provocá-la. Kelly enviava muitas mensagens se gabando obsessivamente. Ela se gabava de sua riqueza, suas notas na escola e sua suposta vida perfeita. Em uma conversa,
Ela até disse que poderia se safar de ter uma personalidade desagradável porque era muito rica. Na verdade, Kelly tinha uma reputação de assediar outras meninas online e Mary não era exceção. Suas manipulações persistiram, alternando entre fingir ser sua melhor amiga e intimidá-la em seguida. Até mesmo Lavi se juntava aos ataques e comentários maldosos. Kelly fingia ser Lavi, atraindo Mary para conversas nas redes sociais e então se voltava contra ela, acusando-a de estar atrás de seu namorado. Era uma armadilha extremamente cruel e durou algum tempo. Eventualmente, Kelly e Lavi manipularam Mary a acreditar que eles eram seus amigos. Para aqueles ao redor de Mary, era óbvio que eles não eram legais. Quando a família de Mary viu o incansável assédio online, os comentários cruéis e a obsessão fixa, eles começaram a alertá-la. Eles explicaram que essas pessoas não eram suas amigas, mas Mary simplesmente não entendia, e então ela os perdoou. Infelizmente, ela acreditava na genuinidade dos atos de amizade. Em 28 de março de 2020, Kelly e Lavi convidaram Mary para ir ao apartamento deles se divertir. Novamente, a família de Mary sabia sobre seus problemas com Kelly, então eles não gostaram da ideia de elas saírem juntas. Sua avó, Mia, implorou para ela ficar em casa, mas Mary queria sua independência, e no final, Mia sempre cedia, e então Mary foi. Seus supostos amigos, Kelly e Lavi, enviaram um Uber para buscá-la, levando-a para o seu sofisticado apartamento em North Davidson, em Charlotte, em um complexo chamado Yard Apartments. Aos 19 anos, Mary saiu de casa por volta das 2:30 da tarde no dia 28 de março de 2020. Ela foi vista pela última vez caminhando pela Burnley Road em Charlotte, Carolina do Norte, e depois nunca mais foi vista viva novamente. Após Mary chegar ao apartamento de Kelly e Lavi, seu sinal de telefone e presença nas redes sociais desapareceram. Isso era muito atípico de Mary e sua família ficou incrivelmente preocupada. Um dia se passou e agora era 29 de março. Sua avó ficou muito preocupada e ela não tinha notícias de Mary há mais de 24 horas. Mas antes que sua avó pudesse verificar Mary por si mesma, Lavi postou um vídeo. Mostrava Lavi, Kelly e Mary pegando sua comida para a viagem favorita, rindo e aproveitando a companhia um do outro. Tudo parecia normal, sem motivo para preocupação imediata. Mary estava segura por enquanto, mas tudo mudou assim que os três voltaram para o apartamento. Conforme a noite avançava, Lavi e Kelly decidiram convidar outras pessoas para o apartamento deles, um amigo de Lavi chamado James Salerno. James tinha 21 anos e um histórico criminal que remonta a 2017. As acusações incluíam roubo à mão armada, conspiração para cometer roubo, além de acusações recentes de direção imprudente e fuga após atropelamento. Pouco depois de James chegar, ele convidou sua relativamente nova namorada do Tinder de 18 anos, chamada America Dill. James pediu que America fosse ao apartamento de Kelly, pois havia uma garota estranha lá. Ele se referia a Mary. America logo chegou. Lá estavam Levi, Kelly, James e America bebendo álcool e consumindo grandes quantidades de substâncias ilegais. Acredita-se que Mary não participou desse comportamento, pois seria extremamente fora de seu caráter. No entanto, Lavi adicionou algo às suas bebidas, Xanax e MDMA. Lavi enviou uma mensagem para Kelly, na época dizendo "outro bar abaixo", confirmando o fato. Uma única barra de Xanax geralmente é 4 vezes a dose normal, o suficiente para um não usuário se sentir muito estranho. Isso, junto com a outra substância, deve ter feito Mary se sentir apreensiva e vulnerável, com ondas de emoções subindo e descendo. Lavi enviou uma mensagem para seu amigo James, que estava no quarto, informando sobre o progresso de entorpecimento de Mary.
Um homem drogando uma mulher com Xanax tem certas consequências, pois muitas pessoas usaram essas substâncias no passado para seduzir mulheres, e em pouco tempo, Mary estava entrando e saindo de consciência. Então, eles fizeram sua jogada. Eles sugeriram um ménage atuar. As evidências sugerem que esse era o plano deles desde o início, mas assim como na escola, Mary não tinha interesse em ter algo físico com Lavi, e de acordo com os procedimentos policiais, ela também não tinha desejo de estar com Kelly. Mas o grupo se esforçou muito para intoxicar Mary, e por isso eles não ficaram muito felizes com a recusa dela. Kelly, então, passou de uma suposta amiga para uma abusadora profundamente sádica. Nesse ponto, alega-se que a América foi dormir, mas isso não é certo. Seguindo as ordens de Kelly, alega-se que Lavi e James colocaram uma coleira de cachorro no pescoço de Mary. Uma guia estava anexada à coleira. O grupo, então, forçou Mary a entrar nos quartos principais, na suite bathroom, e amarrou suas mãos e pés juntos, usando roupas. O grupo, então, forçou Mary a entrar na banheira, pois este era o lugar perfeito para o que eles estavam prestes a fazer com ela. Mary tinha apenas uma pequena estrutura delicada, e ela não tinha como se defender e não tinha saída, e por causa de seu palato fendido, ela não conseguia nem mesmo gritar. Tudo o que ela podia fazer era ficar ali, presa em uma névoa drogada. Kelly, Lavi e James foram e pegaram algumas facas da cozinha, incluindo uma com lâmina serrilhada. Em seguida, eles voltaram para o banheiro e começaram a cortá-la. A princípio, esses cortes não eram para matar. Eles eram para machucar as pernas e o tronco. Os cortes eram superficiais, causando imensa dor e sofrimento a Mary, mas sem levá-la à morte. Então eles começaram a esfaqueá-la por todo o corpo, mas essas facadas foram cuidadosamente infligidas, projetadas para serem superficiais o suficiente para evitar qualquer órgão importante e vasos sanguíneos. O objetivo não era matar a princípio, era causar a maior dor e sofrimento possíveis. Isso era tortura. Durante o frenesi de facadas, Kelly acidentalmente cortou Lavi, o que apenas mostra o quão voraz ela estava para infligir dor em Mary. No total, Mary foi esfaqueada 157 vezes. Eles, então, decidiram bater na cabeça de Mary com garrafas, causando um grave trauma por força contundente em sua cabeça e couro cabeludo. Mary estava em um estado horrível. Ela estava expelindo sangue do corpo a uma taxa rápida. Não havia danos maiores em seus vasos sanguíneos ou órgãos. Em outras palavras, ela estava sangrando simplesmente por causa do volume das feridas. Durante esse tempo, quando Mary estava em extrema dor, os dois garotos decidiram se satisfazer. Eventualmente, esse grupo se cansou de atacar Mary e eles simplesmente a deixaram sozinha na banheira. Ela ficou lá, aterrorizada, sucumbindo lentamente ao seu brutal e calculado ataque. Um ataque de pessoas que ela pensava serem suas amigas. No entanto, a desumanização de Mary não parou por aí. América afirmou que programou seu alarme para as 7 da manhã do dia seguinte porque tinha que levar sua mãe ao trabalho. Na manhã seguinte, ela se levantou, pegou alguns cigarros e deixou James. Em seguida, James encontrou América no local de trabalho de sua mãe, pegando-a depois que América deixou seu carro em casa. Após isso, juntos, América e James voltaram para o apartamento. Quando chegaram, Lavi e Kelly estavam de pé no quarto principal. América entrou. James estava atrás dela, conduzindo-a para o quarto. James, então, fechou a porta atrás dela. Então, um deles abriu a porta do banheiro. Dentro, havia sangue literalmente por todo lado. Mary estava deitada no banheiro, com o corpo coberto de ferimentos horríveis. Seu pescoço havia sido cortado com uma coleira de corrente enrolada nele. Quando a América viu isso, ela afirmou que ficou horrorizada. Ela afirmou que queria ir embora e supostamente implorou para que a levassem para casa. Mas eles tinham outros planos. Ela não iria a lugar nenhum, não até que ela os ajudasse a limpar tudo. América afirmou que se ela se recusasse, eles a julgariam e a matariam.
De acordo com a America, nenhum deles mostrou qualquer remorso pelo que fizeram com a Mary. Kelly segurou uma faca em sua garganta, ordenando que ela pegasse sacos de lixo e plástico filme e começasse o processo de cobrir Mary. A America agora fazia parte disso. No entanto, por favor, note que este é o ponto de vista de America e os detalhes do papel que desempenhou ainda estão em questão. Segundo America, enquanto abraçava o corpo de Mary, Lavi fez uma declaração terrível. Ele e James atacaram Mary enquanto ela estava lá sangrando até a morte, e em seus momentos finais, quando ela estava começando a desvanecer, eles cortaram a garganta dela. Se isso for verdade, é uma depravação além da compreensão. O grupo cortou um grande buraco na parte inferior do colchão do quarto principal, onde o corpo de Mary foi colocado, junto com roupas e material de limpeza. Em seguida, eles fecharam o colchão com fita adesiva, esperando que pudessem evitar quaisquer buscas e então se desfazer do corpo em uma data posterior. Enquanto isso, de volta à casa de Mary, sua avó Mia tentou entrar em contato com ela, mas suas ligações não foram atendidas. O telefone de Mary ficou desligado até 30 de março de 2020. Mia ficou extremamente preocupada e não perdeu mais tempo. Ela foi até o apartamento de Kelly e Lavi. Quando ela chegou, bateu na porta, mas não houve resposta. Mia insistiu e, eventualmente, Kelly atendeu. Mia estava convencida de que sua neta estava dentro do apartamento, mas Kelly insistiu que Mary já havia saído mais cedo no dia. Mia não acreditou nela e então começou a gritar, chamando o nome de Mary e gritando por todo o apartamento. Para evitar despertar suspeitas e causar uma cena com os vizinhos, Kelly cedeu e a deixou entrar no apartamento. Mia começou a procurar nos vários quartos, mas não lhe foi permitido entrar no quarto principal. Isso despertou uma suspeita significativa, mas Kelly explicou que Lavi tinha estado dentro do quarto. Mia não ficou satisfeita sem verificar o quarto, mas ela sabia que não conseguiria ir mais longe com Kelly no caminho. Então, ela saiu e fez um boletim de ocorrência na polícia. A polícia respondeu, registrando Mary como uma pessoa desaparecida. Mas isso não era apenas um caso de pessoa desaparecida. Mia deixou muito claro que Mary era uma garota vulnerável e que ela poderia estar em perigo imediato. Sua família deixou isso extremamente claro repetidamente, mas a polícia não tinha pressa. No dia seguinte, em 31 de março, o policial que atendeu a chamada do 911 feita por Mia bateu na porta do apartamento, mas não houve resposta e então o policial foi embora. A polícia considerou o caso como um adulto desaparecido por alguns dias e classificou como baixo risco, nada mais. Eles ignoraram as preocupações da família. A polícia recebeu uma dica de que Mary Collins frequentemente fugia por dias a fio, mas isso não era verdade. A polícia acreditou na dica e poucos recursos foram destinados ao caso. A família, no entanto, não parou de procurar. Eles foram falar com o gerente do prédio onde Kelly morava. Aguardavam imagens de vigilância para confirmar se Mary foi vista desde o dia 28. A família seguiu pressionando a polícia, que fez pouco para ajudar. Por fim, a polícia aceitou ir ao apartamento com a mãe de Mary. Lavi atendeu a porta. Ele se recusou a deixar o policial entrar e exigiu um mandado. Após uma negociação, Lavi permitiu, relutante, que a mãe de Mary entrasse no apartamento. O apartamento estava uma bagunça total. Quando a mãe de Mary entrou no quarto, o banheiro da suíte estava fechado. A mãe de Mary viu Kelly deitada na cama, embaixo dos lençóis, fingindo dormir. Isso não era para despertar suspeitas, desviar a atenção da família e evitar que eles procurassem na cama, pois Mary estava dentro do colchão. A polícia não tomou nenhuma ação adicional para revistar o apartamento naquele dia. A família estava furiosa. Eles sabiam que algo estava terrivelmente errado e suspeitavam que algo havia acontecido dentro daquele apartamento. Agora, isso é algo que vai te enfurecer. Para piorar, ao sair do prédio,
A polícia disse ao gerente do escritório do apartamento que não era necessário verificar as câmeras de segurança. No final das contas, dias depois, as filmagens daquele mês foram destruídas e não puderam ser usadas em futuros julgamentos. Em 1º de abril, 5 dias após a última vez que Mary foi vista, a família começou a distribuir panfletos e cartazes. Eles também montaram uma vigília 24 horas do apartamento para garantir que ninguém saísse sem que soubessem. Mas Lavi e Kelly logo descobriram que estavam sendo observados. Então, ligaram para o 911 e relataram que se sentiam inseguros. O detetive responsável pelo caso de desaparecidos pediu que a família parasse a vigilância. Em 2 de abril de 2020, a família contratou cães farejadores e drones para buscar nas redondezas do apartamento. Enquanto isso, a polícia não estava investigando nem realizando buscas adicionais. A família não encontrou nada e quase perderam a esperança. Porém, naquela noite, uma testemunha revelou à polícia informações muito alarmantes. Essa testemunha era um amigo de James. De acordo com a testemunha, James havia dito a ele que participou de uma festa onde Mary foi drogada, espancada e morta, e finalmente escondida sob um colchão. Com essa informação, o detetive principal foi ao apartamento no dia seguinte. Quando ele estava lá, ele não procurou debaixo do colchão sozinho, mas em vez disso, Lavi e Kelly levantaram o colchão para ele durante a busca. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso teria verificado isso minuciosamente, mas o detetive não fez isso. Se ele tivesse levantado o colchão sozinho, teria sentido algo incomumente pesado dentro. Mas ele não fez isso, e então ele foi embora. Em 4 de abril, aquela mesma testemunha-chave veio à tona novamente, desta vez dizendo que a polícia havia perdido Mary durante sua primeira busca. Ele enfatizou que Mary não estava debaixo do colchão, mas sim escondida dentro dele. Às 3h45 da tarde, os detetives receberam uma conversa gravada de mais uma testemunha. Esta era a condenatória. Na gravação, James revelou que Lavi estava oferecendo a alguém $4.000 para remover algo do apartamento, mas isso não era tudo. A testemunha também se encontrou com James e América em um parque, e neste parque, James deixou escapar mais informações. Ele descreveu o que tinha visto no apartamento. Ele afirmou que ele, Lavi, Kelly, América e Mary estavam todos juntos quando as coisas, de repente, se tornaram extremamente violentas. Ele disse que, em algum momento, James entrou no quarto e viu Mary amarrada, com Lavi e Kelly batendo uma garrafa contra a cabeça dela. Nesta gravação de voz também havia informações adicionais sobre os atos hediondos cometidos contra Mary e como ocorreu a operação de limpeza. Os sacos plásticos e o filme plástico foram citados. Com isso, um mandado foi emitido. Quando os oficiais chegaram ao apartamento, não houve resposta. Lavi estava fora e Kelly inacessível. Mas Lavi logo retornou à propriedade e a polícia iniciou sua busca. Quando entraram, Kelly estava desmaiada no chão, bêbada ou drogada no quarto de hóspedes. A polícia estava tão preocupada que até chamou uma ambulância. Ao entrar no quarto principal, um arrepio percorreu suas espinhas. Foram encontrados sacos e embalagens plásticas. Os depoimentos das testemunhas se acumulavam. Os investigadores focaram na cama, onde itens aleatórios estavam empilhados. Depois de arrumarem, eles ergueram o colchão. Imediatamente, algo estava incrivelmente errado. O colchão estava virado e preso nas laterais e cantos com fita adesiva prateada. Ao cortar o colchão, os investigadores encontraram várias caixas de papelão achatadas com alguns nomes e informações de rastreamento, uma para Kelly e uma para Lavi. Abaixo das caixas, eles descobriram o corpo de Mary, envolto em filme de PVC, fita adesiva e sacos de lixo pretos. Gel de banho e detergente foram derramados por todo o corpo dela, como uma forma de mascarar o cheiro.
Conforme a busca continuava, mais evidências surgiam. No chão do quarto, a polícia encontrou uma faca ensanguentada junto com o RG e os cartões bancários da Mary. No banheiro, uma faca serrilhada foi encontrada na pia e um tapete tinha manchas de sangue. A cortina do chuveiro também estava ensanguentada. Apesar dos esforços de limpeza, o DNA de Mary estava por toda parte. A família de Mary descobriu que uma ambulância foi enviada ao apartamento. Eles não sabiam que a ambulância era para a Kelly. Eles tinham esperança de que Mary havia sido encontrada, mas seu mundo desabou quando descobriram que Mary havia sido assassinada. O corpo de Mary foi então levado para a autópsia. Ela foi achada dentro de 2 sacos plásticos de lixo amarrados. Seu corpo estava completamente envolto em fita adesiva e plástico filme. Uma camiseta preta estava amarrada em volta de seu pescoço. O DNA dos assassinos foi encontrado nesta camiseta. Após a remoção das camadas, a extensão da brutal tortura e assassinato de Mary foi completamente revelada. As lesões eram tão severas que chocaram até os oficiais mais experientes. Ao serem interrogados pela polícia, os 4 suspeitos deram versões conflitantes dos fatos, acusando uns aos outros. Kelly, Lavi e James foram todos presos e acusados de sequestro, assassinato e ocultação de cadáver. No entanto, América não foi acusada imediatamente, mas no dia 12 de maio, ela foi acusada por um crime de acessório e ocultação de cadáver. O caso levou muito tempo para chegar aos tribunais. No dia 3 de junho de 2022, Kelly se declarou culpada por homicídio em 2º grau, ocultação de cadáver e sequestro em 1º grau, e foi condenada de 25 a 32 anos de prisão. Isso fazia parte de um acordo de confissão feito pelas autoridades, o que desagradou a família de Mary. Eles esperavam a possibilidade da pena de morte devido à natureza extremamente horrenda do crime. Kelly então se dirigiu ao tribunal. Ela disse: "Eu quero rezar para que Mary esteja em paz e que ela saiba que eu sinto muito pelo que aconteceu com ela." A família disse que isso pareceu como um tapa simbólico no rosto. A avó de Mary afirmou ser indescritível o que sentiu após o julgamento. Lavi, acusado de homicídio e sequestro em 1º grau, além de ocultação ou falha em relatar uma morte, também compareceu ao tribunal. Lavi se declarou inocente, assim como James e América. O momento da gravação é janeiro de 2025 e as outras pessoas, no caso, ainda não tiveram seu dia no tribunal diante de um júri de seus pares. Segundo os tribunais, eles estão trabalhando no acúmulo de processos atualmente. América e James tiveram fiança concedida. Enquanto isso, Lavi está atualmente na prisão, aguardando julgamento. Enquanto isso, a família de Mary fundou a organização sem fins lucrativo Voz de Mary para aumentar a conscientização sobre o caso dela. Como a família de Mary disse, ninguém ganha com o assassinato, nem as vítimas, nem os perpetradores. Assassinato é sem sentido. Esperamos que os próximos julgamentos com júri tragam à família de Mary a justiça que tanto merecem.